Olá, tudo bem? O que é batalha espiritual? Você sabe? Sim ou não? A batalha espiritual é a nossa luta contra tudo que nos afasta de Deus. Todos nós cristãos somos tentados todos os dias a pecar contra Deus. A maior vontade do diabo, você sabe o que é? É nos levar à queda espiritual. Isso porque nós somos feitos para a glória do Senhor. A Bíblia mostra que existe uma batalha espiritual entre os servos de Deus. Satanás e o mundo lutam constantemente contra nós. A batalha de fato começa quando a pessoa se torna cristã. Todo crente em Cristo está no meio de uma grande guerra invisível. Esse ataque espiritual pode ser com pensamentos negativos ou com algum outro problema na sua família. O inimigo, ele fica bombardeando a sua mente com vários pensamentos e tentações. Sabe o que ele quer? Ele faz isso porque ele quer roubar a sua paz. Muitas vezes ficamos lentos, cansados, com aquela preguiça, falta de energia e vitalidade, são muitas vezes resultado de um ataque prolongado. Muitas vezes ficamos desanimados, ansiosos, lutamos contra todas as forças e o nosso ministério não cresce. Essa é uma luta muito grande que a gente está ali orando, pregando a palavra e nosso ministério não cresce. Muitas vezes a falta de sono, problema com saúde na família, muitas vezes retorna para a velha escravidão. A palavra diz: suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus, 2 Timóteo 2, versículo 3. A expressão batalha espiritual nunca aparece na Bíblia. É um termo teológico prático para descrever o conflito da vida cristã. A batalha espiritual que estamos enfrentando é uma luta contra Satanás e seus anjos, contra os principados e potestades. Ela está sendo travada diariamente onde nós estamos, em nossos lares, nossos escritórios, no nosso casamento, na nossa igreja e no nosso íntimo do nosso coração, na nossa mente. Mas devemos resistir ao adversário. Não precisamos ter medo dele, porque Deus é mais forte que todos os nossos inimigos. Nós não devemos ter medo, porque quem tem Deus tem tudo, mas o que nós não podemos é dar brecha para o diabo. O apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra seres humanos, a verdadeira batalha é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os principados das trevas desse século, contra as forças espirituais do mal que vivem nas regiões celestiais. Mas aí você pergunta: o que é principados e potestades? Forças espirituais malignas que têm autoridade sobre o nosso mundo, Efésios 6, versículo 11 e 12. O diabo quer destruir a humanidade. Ele não desiste quando uma pessoa se converte. Por isso precisamos estar prontos para a luta. Não é fácil. 1 Pedro 5, versículo 8 e 9. Esses anjos caídos, os demônios, são autoridades que dominam esse mundo das trevas. Aqui, porém, o fato é de que esses principados e potestades serem governantes desse mundo tenebroso não significa que eles agem parte do poder do controle de Deus. Deus está no controle de tudo. Deus é maior que tudo isso. Os nossos grandes inimigos são o mundo, a velha natureza e o diabo. O diabo, ele governa as forças espirituais. João 10, versículo 10. O mundo está amaldiçoado por causa do pecado e dominado pelo diabo e tem muitas tentações. 1 João 5, versículo 19. Nossa velha natureza. Todos nós temos certa tendência para pecar. Todos nós pecamos.
Mas lutar contra esses desejos errados, nós temos que lutar. Gálatas 5, versículos 16 e 17. Não podemos culpar o diabo por tudo, mesmo quando somos influenciados ou tentados. Se pecarmos, a responsabilidade é nossa. A Bíblia diz que devemos resistir ao diabo, rejeitando suas mentiras e declarando a verdadeira palavra da Bíblia. Em Timóteo 4, versículo 7, diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de você. Mudar nossos pensamentos, submetendo tudo a Deus, para que a sua vontade se torne a nossa vontade. Romanos 12, versículo 2. Mas aí você pergunta: como vencer a batalha espiritual? Jesus já venceu. Na cruz, Jesus derrotou o diabo, o mundo e o pecado. Quando ressuscitou, Jesus derrotou a morte. Por isso, a vitória é nossa. 1 João 5, versículo 4 e 5. O diabo, sabendo que já foi derrotado, o diabo não desiste. Apocalipse 12, versículo 12. Por isso, precisamos vestir toda a armadura de Deus. Não estamos lutando simplesmente contra a fraqueza e a existência humana, mas contra um inimigo muito perigoso. Por isso, a oração é muito poderosa, nos aproxima do nosso Deus vitorioso. Ele nos orienta e ajuda a vencer o mal com o bem. Romanos 12, versículo 21. Mas a armadura de Deus capacita o crente de forma suficientemente a permanecer firme contra as investidas malignas do diabo. O apóstolo Paulo ainda fala que os cristãos devem vestir a armadura completa de Deus. Efésios 6, versículo 13. Com tudo isso, todos nós cristãos passamos por essa batalha espiritual, mas o que nós temos que ter em mente é orar sem cessar. Temos que estar sempre em oração em espírito. Deus é maior que tudo isso. Paulo fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4, versículo 7. Amém? Até mais, fiquem na paz de Jesus.